Continuando com os exercícios de temperatura isentrópica de descarga, vamos resolver o exercício número 2. O enunciado do exercício diz: um compressor alternativo comprime o ar atmosférico em 2 estágios, nas condições abaixo especificadas. O gás quente descarregado pelo primeiro estágio passa por um resfriador a ar, de forma que a temperatura de admissão do segundo estágio é de 45 graus Celsius. Calcular a temperatura isentrópica de descarga dos 2 estágios, sabendo-se que a temperatura de admissão no primeiro estágio é de 32 graus Celsius, a razão de compressão do primeiro estágio é de 3,81, a razão de compressão do segundo estágio é de 3,35, a constante adiabática do gás é de 1,399 e, além disso, nos pede fazer um esquema. Então, o que precisamos calcular são as temperaturas isentrópicas de descarga do primeiro e do segundo estágio, respectivamente. Vamos começar fazendo um esquema do processo de compressão em 2 estágios. Considerando que estamos falando sobre compressores alternativos de pistão, podemos dizer que num compressor alternativo de pistão, o gás é admitido através de uma válvula de admissão num cilindro através da retração de um pistão. Quando o pistão se contrai, ele descarrega o gás, que passa para um segundo estágio de compressão. Uma característica importante na compressão em 2 estágios é que o segundo estágio, ou o cilindro do segundo estágio, é de menor tamanho, dado que o volume do gás foi reduzido no primeiro estágio. Outra característica também importante é que durante a etapa onde o gás é descarregado no primeiro estágio, coincide com a etapa de admissão do segundo estágio. Ou seja, enquanto aqui o gás é descarregado, através da válvula de descarga, abre-se automaticamente a válvula de admissão do segundo estágio para ser alocado no segundo cilindro. Depois da retração completa do pistão no segundo estágio, ele retorna na sua posição de compressão, descarregando o gás através da válvula de descarga. Outra característica importante a ser notada no processo de compressão em 2 estágios é que o gás que sai do primeiro estágio sai a uma pressão maior e, consequentemente, a uma temperatura maior. É por isso que este trocador de calor tem a função de resfriar o gás que vai entrar no segundo estágio. Então, teríamos a pressão de admissão do primeiro estágio, a pressão de descarga do primeiro estágio, a pressão de admissão do segundo estágio, a pressão de descarga do segundo estágio. Consequentemente, temos as razões de compressão para cada um dos estágios e, além disso, temos a temperatura de admissão do primeiro estágio, a temperatura de descarga isentrópica do primeiro estágio. Após o trocador de calor, teríamos uma temperatura de admissão do segundo estágio e, finalmente, uma temperatura isentrópica de descarga do segundo estágio. Sabemos pelo enunciado do exercício que a temperatura de admissão do primeiro estágio é de 32 graus e do segundo estágio, após ser resfriado usando um trocador de calor, a temperatura é de 45 graus. Observando o processo de compressão do primeiro estágio num diagrama de temperatura versus entropia, e como foi mencionado anteriormente, o processo de compressão é um processo adiabático, ou seja, não há transferência de calor com a vizinhança. Além disso, é reversível e, consequentemente, ao ser adiabático e reversível, é um processo isentrópico, ou seja, a compressão acontece a entropia constante. As curvas representadas no diagrama temperatura-entropia correspondem a curvas isobáricas, e a curva inferior corresponderia à pressão na admissão, a curva superior à pressão de descarga, ambas no primeiro estágio. Então, considerando que o processo é isentrópico, é possível, a partir da interseção de uma linha vertical com as curvas isobáricas, identificar a temperatura isentrópica de descarga do primeiro estágio.
Mas para calcular essa temperatura isentrópica de descarga do primeiro estágio, utilizamos a seguinte equação, onde a temperatura isentrópica do primeiro estágio, nesse caso, será igual à temperatura de admissão do primeiro estágio vezes a razão de compressão do primeiro estágio elevado a K-1 sobre K, onde K é a constante adiabática do gás. Sabemos pelo enunciado que a razão de compressão do primeiro estágio, ou seja, a razão entre a pressão de descarga e a pressão de admissão do primeiro estágio, é igual a 3,81. Além disso, sabemos que a temperatura de admissão no primeiro estágio é de 32 graus Celsius. Também foi fornecido o valor da constante adiabática do gás como sendo igual a 1,399, substituindo na equação e chamando atenção novamente a que a temperatura de admissão deverá estar dada em valores absolutos, ou seja, em Kelvin. Somamos o valor de 275,15 para transformar graus Celsius em Kelvin. Resolvendo a equação, encontramos que o valor da temperatura isentrópica de descarga é de 446,8 Kelvin. Para encontrar esse valor em graus Celsius, simplesmente subtraímos o valor de 273,15 e encontramos que o valor da temperatura isentrópica de descarga para o primeiro estágio é de 173,7 graus Celsius. Passando para o segundo estágio de compressão e retomando o esquema mostrado anteriormente, verificamos que após a compressão no primeiro estágio, o gás é aquecido a uma temperatura acima dos 100 graus, mas antes de entrar no segundo estágio de compressão, ele passa por um resfriador, um trocador de calor, que diminui sua temperatura. Isso como se representa neste diagrama. Então, sabemos que o gás que sai no primeiro estágio se encontra a 173,7. Entretanto, a temperatura de alimentação no segundo estágio é de 45 graus Celsius. Isso é representado no diagrama de temperatura versus entropia através da seguinte sequência de passos. No ponto 1, o gás entra com uma pressão de admissão e uma temperatura de admissão definida como TA1. Após a compressão, o gás aumenta sua pressão e sai com uma pressão de descarga do primeiro estágio, que é definida como PD1. E ao mesmo tempo a sua temperatura aumenta até TD1S. Mas como passa por uma etapa de resfriamento, o gás é resfriado isobaricamente, baixando sua temperatura de 173,7 para 45, e a partir deste momento o gás entra no segundo estágio de compressão, onde é comprimido para uma pressão de descarga de PD2. Ao mesmo tempo, apresentará uma temperatura isentrópica de descarga TD2S. Então, para calcular essa temperatura isentrópica de descarga do segundo estágio, utilizamos a mesma equação que para o primeiro estágio, só que desta vez a temperatura de admissão do segundo estágio será diferente, assim como a razão de compressão. A razão de compressão para o segundo estágio, segundo o enunciado do exercício, deve ser de 3,35, e a temperatura de admissão após passar o gás por um trocador de calor é de 45 graus. Sabemos também, por outro lado, que a constante adiabática é de 1,399. Substituindo os valores na equação e chamando atenção novamente para que a temperatura que for substituída aqui seja a temperatura absoluta, se ela for fornecida em graus Celsius, simplesmente deverá se somar o valor de 275,15. Resolvendo a equação, encontramos um valor de temperatura isentrópica de 449,13 Kelvin. Para encontrar esse valor em graus Celsius, subtraímos 273,15 e encontramos que a temperatura isentrópica na descarga é de 175,9 graus Celsius.